está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, primeira coisa, mais uma vez, deveríamos perguntar, ao final de contas, o que nós procuramos na religião? Se é uma simples massagem quando temos dor, se é simplesmente um favor de Deus, ou se procuramos aquilo que Ele pode nos dar. O que quer dizer? Cristo, quando veio na terra, Ele falou o Evangelho dele, a boa nova dele, o anúncio. O que ele trouxe? No comecinho do cristianismo, os romanos diziam aos cristãos: nós construímos um império. Hoje em dia diríamos os americanos que dizem: nós levamos a democracia. Um refrão muito: é a democracia. Foram ocupar a Líbia agora por causa da democracia, mas para pegar o petróleo, não é? Mas tudo bem. Por que não vão criar a democracia na Síria, onde está sendo morto muito mais gente do que na Líbia? Não tem petróleo. Então os homens, veja, eles criam uma ideia. E os romanos, eles tinham criado um sistema no mundo que vivia em forma tribal. Eles tinham dado uma lei
Tanto que ainda hoje o fundamento do direito são as leis romanas. E eles falavam para os cristãos: nós trouxemos uma realidade ao mundo, a lei. Quer dizer, pela lei nós unimos as pessoas, criamos as nações, criamos um mundo diferente. E vós? O que vós trazeis ao mundo? Uma pergunta seria hoje mesmo: eu quero ser cristão. O que o cristão pode trazer ao mundo hoje? Aquilo que Cristo trouxe. E o que Cristo trouxe ao mundo? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eis a finalidade da vinda de Cristo sobre a terra. Então, se ele trouxe vida, quer dizer que antes não existia esta vida. Prestemos bem atenção. Porque se eu levo uma coisa que você não tem, a festa é grande. Se eu levo alguma coisa que você já possui, a minha vida é à toa. Então não teria nenhuma novidade. Estou cansado de ouvir ainda. Eu assisto só o jornal, o Dalai Lama. Todas as religiões são iguais, mais ou menos. Não pode existir guerra de religião. De fato, não existe guerra de religião. Vocês já viram a guerra entre a luz e a escuridão? Vocês viram alguma guerra? Não? Acho que não. Então nós devemos entender, se religião é simplesmente, somente um sistema intelectual ou filosófico, é lógico que haverá guerras. Porque sempre as ideias, capitalismo, socialismo, a guerra é uma maneira diferente de entender o mundo. São duas maneiras de entender o mundo, esta propriedade que existe. Agora, se a boa nova não é raciocínio, mas é uma realidade nova, que não existia sobre a terra. E esta realidade é trazida por Cristo, Jesus Cristo. Não podem existir muitas religiões, como não pode existir muitas vidas. Ou existe a vida, ou existe a morte. Eu acho que a medicina, mais ou menos, é universal, não é? Transplante de coração foi realizado a primeira vez na África do Sul, se espalhou no mundo inteiro. Era em favor da vida. E assim outros transplantes, e assim outras descobertas, outros remédios para a vida. A luta entre os remédios ou entre transplantes, não. Cada um quer aprender como fazer aquilo para salvar a vida. Então aqui se trata principalmente do bem essencial do ser humano. A vida. A vida. E a qualidade de vida. Ou uma vida como qualidade animal, onde você vive, se reproduz, come, descansa, quando não faz muitos estragos. Vamos ser bem claros. Ou uma
qualidade de vida um pouco superior, onde a inteligência começa a dirigir os nossos atos físicos, coisa que não acontece nos animais. Temos que voltar aos primeiros pensamentos daquilo que é o ser humano. O que é o ser humano? Ou temos que viver sempre nas baladas, do jeito que vão as baladas? Agora vamos preparando o Rock in Rio. Vamos lá nesta balada. Vai, milhões de jovens para fazer o quê? Me diga vocês. Será que nesses jovens não existe uma cabeça? Não existe uma inteligência? Não existe um porquê? Não existe uma angústia? Não existe uma procura? O que existe? Simplesmente se embalar. Se esta é vida, que seja vida. Mas depois, pelo amor de Deus, que ninguém se queixe. Que ninguém se queixe. Foi o tipo de vida que você escolheu. O tipo de vida que você quis. Ou começamos a descobrir que existe dentro de nós uma outra dimensão de vida, que nós chamamos de vida espiritual. E até aí estamos de acordo. Não é que todas as religiões são iguais. Não. É que não há luta de religiões. Não. É que todos os espíritos humanos são iguais. Isto é do íntimo da gente, que é igual. Pode ser ateu, pode ser atua, pode ser católico, pode ser cristão, com as várias denominações assim. O espírito humano quer o quê? Paz, alegria, felicidade, amizade, compaixão. Isto está próprio do espírito humano. Já temos uma raiz de bondade dentro de nós. Mas nesta raiz, gente, existe um enxerto. E como no cavalo tem uma planta, ele tem a vida. Depois você enxerta. E dependendo daquilo que você enxerta, você vai colher os frutos. É nesta vida que São Paulo nos dá a resposta. Ele era judeu. Ele era hebreu, das tradições mais antigas, que hoje podemos entender um pouquinho pelos fanatismos dos muçulmanos, não como religião, como forma assim, mas de muitos. Ele era fanático. Era tão fanático que os primeiros cristãos eram considerados uma seita. E quando mataram o primeiro cristão Estevão, depois de Cristo, o primeiro que foi apedrejado foi Estevão. Ele estava lá. Ele não podia, não tinha idade, porque precisava ter uma certa idade para poder apedrejar os hereges. Mas ele guardava as capas, os mantos daqueles que apedrejavam Estevão. E depois ele perseguia os cristãos. Mas, um belo dia, a famosa frase caiu do cavalo. Ele que ia com o seu fanatismo, com a sua maneira de entender as coisas, achando justo fazer aquilo, na sua consciência, foi derrubado. Não simplesmente de um cavalo físico. Foi derrubado na sua mente, na sua maneira de entender. Ficou cego. Naquela cegueira, ele mesmo fala, quando Deus revelou Cristo em mim. E este é o grande segredo, onde explica o que Jesus fala. Aos nossos olhos, para vocês verem, o patrão foi injusto, não é? Qualquer um trabalha o dia inteiro, recebe uma moeda de prata, vamos dizer, recebe 100 reais. O último trabalhou só uma hora, recebe 100 reais. Me digam vocês, quem de nós, com a nossa cabecinha assim, com a nossa mesquinhez humana, que nunca reconhecemos o que é justo e o que não é justo, não?
Porque sempre fazemos as leis de acordo com os nossos interesses, com o nosso egocentrismo, com o nosso... Ele tinha tratado uma moeda de prata, R$100 por dia. Mas não lembrava. Ele simplesmente ficou olhando o outro. Ele trabalhou 1 hora, você deu R$100. E eu trabalhei o dia inteiro, você me deu R$100, igual a quê? Amigo, você não tratou comigo R$100? Foi. Veja como é diferente o pensamento de Deus. O nosso é um pensamento de egoísmo. O dele é um pensamento de justiça. Se você tem R$100, então vai para sua casa. Eu não estou sendo injusto contigo. Agora, se eu sou generoso e eu quero dar também ao outro o que estou dando a você, não tenho o direito de fazer. Este é o famoso reino dos céus. Quer dizer, generosidade de Deus. Ele faz chover sobre os justos e os injustos. Ele dá o sol a todo mundo. A humanidade deveria botar os malandros na cadeia, sem sol. Deus dá para todo mundo. Mas é mais ainda, como falei para vocês, dentro desta vida, desculpa a expressão, é o cavalo, a base da árvore, ele enxerta uma vida nova que dá fruto. Esta vida nova é Deus no mundo que veio através de Cristo. O enxerto, prestemos bem atenção, entre Deus e a humanidade aconteceu em Cristo. E aqui não tem como dizer que é tudo igual. Fora de Cristo não existe absolutamente nada. Absolutamente nada. Repito. Porque em Cristo existe o que a humanidade procura: a vida. Fora dele existe a morte. Em Cristo existe a civilização. O que quer dizer civilização? Um progresso. O único progresso da humanidade. E progresso quer dizer chegar a uma meta de perfeição. Uma meta social, onde haja paz, concórdia, fraternidade, unidade entre todos os seres humanos. Igualdade, onde não há mais, finalmente, nem homens, nem mulheres. Posso falar uma besteira? Nem gays, nem lésbicas. Onde todos seremos Cristo. A vida de Cristo será a vida de cada um de nós. É isto que Deus mostrou a São Paulo com uma experiência íntima. Ele sentiu a vida de Cristo dentro dele. A sua mente pensava como pensa Deus. O seu corpo se tornou o templo de Deus. Para ter uma ideia daquilo que é o nosso corpo, quando se fala o templo de Deus, acho que o nosso corpo é o templo, vamos, aquilo que nós podemos entender, não é? É o templo da inteligência, não é? A inteligência não está na ponta dos dedos, está dentro de nós, não é?
É um bem espiritual ou não é um bem espiritual? Me digam vocês, a inteligência. Vou repetir, já falei para vocês, vou repetir agora para entender perfeitamente, porque senão parece coisa complicada. Quando a gente fala coisa de religião, são coisas complicadas, de jeito nenhum. São as coisas mais simples que existem sobre a face da Terra. Um problema de matemática pode ser complicado, mas as coisas religiosas são simples. É só o problema de crer que sejam verdadeiras. Acabou. Então, partindo deste princípio que a inteligência habita dentro de nós, e nós somos diferentes dos outros porque a inteligência habita dentro de nós. Tem aqueles piada, mas que explica muita coisa. Quando o doutor estava operando o coração, e tinha uma freira que ajudava nas cirurgias. Irmãzinho, eu abri tantos corações, mas nunca vi a tal de alma que vocês dizem que existe. Porque a gente quer ver as coisas espirituais com estes olhos, não é? Somos tão cegos. A irmã respondeu: doutor, eu também assisti a tanta cirurgia de cérebro e nunca vi a tal de inteligência que vocês tanto apreciam pela vossa vaidade. É um bem espiritual. E através da inteligência, através da formação da inteligência, até a parte técnica, onde que pode se expandir? Infinitamente pode se expandir a nossa inteligência. No saber, no conhecimento, na técnica, nas ciências, nas pesquisas, onde quisermos. É um bem maravilhoso. E ele movimenta todos os meus membros físicos. Então nós somos movidos, prestemos bem atenção, por um bem espiritual. Por incrível que pareça, não é? Por incrível que pareça. Nós somos movidos, impulsionados por um bem espiritual. Aí nós podemos entender que se, além deste bem, pudesse e pode existir outro bem, Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que é a própria vida, nós seríamos movidos, o nosso corpo, os nossos atos seriam conduzidos por Cristo. Eis porque São Paulo fala: para mim, viver é Cristo. Até a própria inteligência é movida, impulsionada por outro bem espiritual superior à própria inteligência e que dá sentido a todas as pesquisas humanas. Onde vem outra besteira? E se a religião e a ciência, na televisão não é? E se a religião e a ciência fizessem as pazes, meu Deus do céu, mas que guerra existe entre religião e ciência? Simplesmente que a inteligência não seria movida para construir a bomba atômica e para matar os outros, mas construiria tratores. Só isso. É o mal. É o mal. Somente que a capacidade de administrar não seria movida pelos meus egoísmos, pela corrupção, mas seria movida pela administração dos bens públicos. É o mal ter Cristo dentro de si, que elimina as minhas paixões, que elimina o meu egoísmo. Somente que esta presença de Cristo, de Deus em nós, através de Cristo,
afinal das contas, o último ato da nossa vida venceria a própria morte. Último ato final, para criar um mundo definitivo, onde a vida reina, onde a morte não há mais poder, até fisicamente aquilo que a gente vê. Não há mais poder sobre nós, e nós seremos uma nova criatura. É porque São Paulo falava, para mim viver é Cristo. Morrer é um lucro. Porque a morte não me tira Cristo. A morte não tira a vida. A morte é simplesmente um acidente de percurso, onde a vida se manifestará depois em toda a sua plenitude. Simplesmente, se o viver é útil para vocês, para a evangelização, ele fala aos filipenses, tudo bem, eu fico. Mas simplesmente para vosso conforto, que será um ato de amor. Eu renuncio até aquilo que é melhor para mim, aí que está o amor, para fazer o que é melhor para vocês. Nada mais do que isso. Mas para mim, viver é Cristo. Diante de tudo isso, gente, o que nos falta? Fé. Fé clara nas promessas de Deus, nas realidades de Deus, na salvação que vem de Deus. O que vocês trazem ao mundo, termino como comecei. Nós demos as leis ao mundo, o Império Romano. Ruiu, acabou. Eu tenho a experiência física do fim do Império Romano. Enquanto eu estudava estas coisas na minha sala de teologia, a janela dava exatamente frente ao Palatino, como se fosse a Casa Branca de Washington agora. O Palatino lá na frente, onde reinaram os imperadores, etc. Sabe o que eu via? Ruínas e cabras pastando. Nós trouxemos a lei para o mundo, falaram eles. E acabaram junto com as próprias leis. Porque quando o egoísmo dos homens domina o ser humano, as leis não valem mais. Aqui estamos na lei dos ladrões. Você sabe como os ladrões falam? Eu faço o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho. Isto eu vi a boca deles. Se alguém atrapalha o meu trabalho, eu mato. Esta é a lei dos ladrões. Mas não é novidade. Quando Hitler quis invadir a Bélgica, a Holanda, os tratados são pedaços de papel. O que vale é a força. Aí volta ainda hoje, para nós cristãos, se quisermos escolher uma fé, não adianta continuar a ter fé no dinheiro, na matéria, nas coisas, no mundo. Seremos eternamente derrotados e acabaremos com estas coisas. Se a nossa fé é depositada em Cristo, vida e vida eterna, com Ele nós reinaremos também.